O Batman, ao longo desses muitos anos de existência, ele teve muitas versões dele mesmo nos quadrinhos, mas nem todas essas versões eram casca-grossa, não, né? Na verdade, algumas delas eram até de dar vergonha ao legado dele. Tá ligado com a versão, né? Não? Então vem comigo que eu vou te mostrar todas elas nesse vídeo aqui. Inestranho Peter aqui. Galera, o Batman com preparo, a gente já sabe que é o concurso dos personagens casca-grossa, a gente sabe disso. Mas teve os Batmans por aí que não tinham todo o preparo e mesmo assim eram muito casca-grossos. Já teve até Batman com poderes dos outros, com armadura ridiculamente poderosa, e até fundido com vilões. Pois é, mas nem tudo são flores. Tava achando que eu ia ser fanboy total do Batman. Não, que é isso? O Batman já teve versões deploráveis, chegando ao ponto de passarem vergonhas, cringe total. Tipo, vergonha mesmo. Bora conferir todas as versões do morcego mais amado dos quadrinhos agora. Super Morcego, forte. Uma maldição mágica deu vida para um Batman extremamente roubado. Galera, essa maldição trocou o Batman com o Superman, deixando o Superman um humano normal, né, sem poderes nenhum, e o Batman com todos os poderes de um kryptoniano. Você quer apelação maior que essa? Não existe, não dá. Infelizmente, todo esse poder deixou o morcegão com a cabeça zoada. Ele acabou se tornando um vilão imparável, que só um dos muitos planos do próprio Batman poderia parar ele. E foi o que aconteceu. O Superman, olha isso, usou uma das muitas armaduras do próprio Batman para parar ele. Senão podia dar tchau que o Super Morcego ia destruir tudo. Homem Morcego, fraco. Aqui o Batman nem era o Bruce Wayne, era só um agente do FBI, o Elliot Ness, olha isso. Só essa informação já dá pra perceber o porquê dele ser um Batman fracote. Numa Chicago, na época da Lei Seca, a gente teve que se vestir de morcego pra correr atrás de policiais corruptos pra, obviamente, não ser reconhecido por ninguém. Ou seja, o Elliot Ness botou roupinha de morcego pra correr atrás dos corruptos. Mas o principal ponto que fez ninguém gostar muito dessa versão foi ele usar arma. Galera, o cara não tinha batirangue, gancho, né? Não era porradeiro. O cara usava uma metralhadora pra resolver as coisas. Nunca que um Batman de verdade faria isso. Batman que ri, forte. Presta atenção, galera, presta atenção. Se o Batman sozinho era o bicho, né, pra caramba, e o Coringa sozinho também era, esses dois sozinhos, imagina a fusão dos dois. A fusão dos dois só podia dar num cara mais casca-grossa ainda, concorda? O Batman que ri é a fusão das coisas que cada um tinha de melhor, com astúcia, superação, força física, inteligência, preparo do morcego, com mais a crueldade, insanidade e brutalidade do palhaço, dando origem pra um maluco que não tem dó nem piedade de nada e nem ninguém. Sentava a porrada em geral. Geral, porra, dominou o multiverso. É fraco ou forte pra você? Batman da Era de Prata, fraco. O Batman da Era de Prata foi o que mais sofreu, tadinho dele. Parecia um cartoon, né? Mas não foi nas mãos de vilão não, fica tranquilo. Foi nas mãos dos órgãos de censura da época. Galera, presta atenção. Nessa era toda, Era de Prata, os anos 60, né, tal, as histórias do Batman ficaram sem violência nenhuma. O morcegão não dava nenhum soco na cara de ninguém. Pô, transformaram o Batman no apresentador desses programas de brigas familiares. O herói mais casca-grossa de todos virou um cara que resolvia as paradas só com diálogo. Tá de sacanagem, né? O Batman tem que descer a porrada, não é nada de conversinha fiada, não. Tem que mandar maluco pro asilo Arca. Tem que dar soco na boca, chute na costela, cotovelado nos dentes. Só isso, a gente tá acostumado nisso, né? Armadura Hellbat, forte. Galera, eu falo que o Batman, com preparo, encara qualquer coisa. Em qualquer lugar e em qualquer hora. Tá aqui uma prova. O Batman simplesmente, presta atenção, pegou uma armadura badass e foi pra Apocalipse pra buscar o cadáver do Damian, que tinha sido morto lá por um dos parademônios, né, do Darkseid. A armadura Hellbat mostrou pra esses demônios o próprio inferno de verdade. O Batman, vestindo ela, chegou lá, encarou todo o parademônio que passava na frente dele, incluindo a Kalibak. Se o Darkseid cruzasse o caminho do Batman, também levava umas palmadas naquele popô roxo dele lá. O Batman foi no território dos caras e saiu de lá sem praticamente nenhum dano. Só com a armadura, sem bateria, né? Mas já tinha conseguido o que ele queria mesmo, então não foi problema. O preparo do homem sempre vai surpreender todo mundo. Batman de The Wiring Guy, fraco. Aqui, além de ser um Batman pé de chinelo, ele ainda trabalhava com um cara que só pelo nome já dá pra saber que não era coisa boa, e de quebra o Batman molhava o traje. Sim, galera, isso mesmo que você ouviu, o Batman que fez xixi na própria roupa. Aí não dá. Tá de sacanagem a coisa dessa. Conseguiram fazer o morcego passar vergonha. Pô, lá, fez xixi. E o cara que ele tava trabalhando junto era o Baphomet, né? Com um nome desses, tipo, nunca na vida ia trabalhar junto. Tá nem pra falar, porra,
Baphomet, ou Baphomet. É um nome de chifrudo, pô. Ainda fez o Batman molhar as calças, mais motivo pra eu nunca trabalhar ou confiar nele. Morte Vermelha, forte. O Batman gosta de roubar os poderes dos outros, hein? Tá maluco, hein? Aqui ele roubou os poderes do Flash. Por quê? Porque ele achava que saberia usar melhor que o dono. E de certa forma ele usou mesmo, hein? Galera, mas o Batman só fez isso porque todos os Robins foram mortos nesses muitos anos de guerra contra o crime. E ele queria passar todos os bandidos possíveis, até os do Barry Allen, ele mandou pro cemitério. Claro que isso teve consequências, né? A pior disparada foi ficar com a consciência do Barry presa na cabeça dele, dizendo que o que ele fez foi errado, e o Batman teve que aguentar esse cara chato pra sempre. Batman original, fraco. Claro que a primeira versão do Batman era mais fraca, de longe, né? Mesmo sendo a que deu origem a esse herói que a gente conhece, esse herói lendário. Galera, que ele usava um colã cinza, ok? Com capa e um capuz e o treino pra encarar o crime e já era só isso. Aqui o Batman ainda era inexperiente, com uma roupa que não protegia nada. Um poodle seria capaz de machucar feio o braço do morcego. Se ele botasse essa frente, aqueles poodle lá que você vai comendo a gente, só fica o osso, sabe? Assim, pô, ele tava muito mal ali. Principalmente se você comparar ele com qualquer outra versão. Até a versão que ele se molhou nas calças lá, pois é. Esse aqui vai perder também. Mas só no quesito de ser poderoso. Porque, tipo, no resto ele vence. De muitos, e do mijão com certeza, né? Porque esse Batman não mijava nas calças. Vampiro Batman, forte. Nada mais justo que o Homem-Morcego receber um pouquinho dos poderes de um vampiro. Vamos concordar, o Homem-Morcego, o Batman tinha que encarar só o Rei das Trevas, o pai de todos os vampiros, o Conde Drácula, que tava matando sem teto de Gotham City, sem medo de ser feliz. Tava passando cerol em Homeless, né? Mas como que vai parar um monstro que nem um Drácula? Como? Com muito preparo e com os poderes de vampiro que o Batman recebeu da mordida da Tânia, deixando ele muito forte. Pois é, com capacidade de voar e com todos os sentidos aprimorados para encarar o Lorde Empalador. Mais uma vez, todo esse poder teve consequências, e aqui foi que o Batman, depois de mandar o Drácula de volta pro inferno, começou a matar todos os criminosos de Gotham, graças à sede de sangue que ele tinha agora. Batman do futuro, fraco. Mais um que nem era o Bruce no manto do morcego, ok? O desenho era até divertido, legalzinho, eu curtia pra caraca, de verdade. Dá pra perder meia horinha assistindo. Mas isso não significa que esse Batman era casca grossa, muito pelo contrário. O Terry McGinnis, que era, né, o Bruce Wayne, no caso aqui, ele treinou com o Bruce pra ficar badass como ele. Mas claro que ele não conseguiu chegar no nível do Bruce Wayne, chegou muito longe, inclusive, tá? Muito longe pra trás. E o fato dele ser um mascote e tudo, ajudou muito pra essa versão ficar, tipo, abaixo, né? No balaio dos mais fracos, né? Junto com a turpe dos mais fracos. Faltava pra ele os anos de experiência do Batman original. E muitos dos vilões do original ainda existiam. Então eles tinham experiência de sobra e o molecão tinha energia de sobra, mas não era o suficiente. Cavaleiro das Trevas, forte. Para muitos, essa foi a versão mais casca-grossa de todas. Galera, aqui o morcegão já estava velho e aposentado. Mas o que vem com os anos? Muita experiência e pro Bruce, muito tempo para se preparar, e todo mundo já sabe que se der tempo pro Batman se preparar, já era. O bicho passa por cima de qualquer coisa. O Cavaleiro das Trevas, ele foi forçado a vestir o manto de novo para dar uma surra na gangue de mutantes lá. Isso fez o governo mandar nada mais, nada menos que o Superman para parar o Batman. Mas é claro que não deu certo. Rapaz, essa história, eu fico emocionado demais. É melhor HQ que eu li na minha vida. Pô, isso é bom demais. O Batman, presta atenção, limpou o chão com a cara do Superman, ainda meteu aquela frase de arrepiar. Quero que se lembre do homem que derrotou você. Eu decorei isso até hoje. Se isso não foi a frase mais épica da história, eu não sei mais qual foi. Termina esse vídeo muito arrepiado. Só de lembrar uma coisa dessa, espero que você pegue essa vibe também. Que porra, aí você pergunta, por que o Batman é casca grossa? Sabe por quê? Porque o roteirista se inspira quando tem que botar poder num cara que não tem poder. É por isso, tá explicado. Porque você pegar e botar um Superman casca grossa, você vai fazer ele dando soco, quebrando montanha, destruindo planeta. E o Batman, você tem que fazer pensar, tem que dar alguma coisa pra ele sobressair, pra tu falar, caraca, ou seja, plot twist. Por isso que é legal, entende, cara? Isso é um desafio pra um roteirista. Bom, comenta aqui embaixo, você curte o Batman? Que nível? O que você gosta do Batman? Manda ver nos comentários, se inscreve aqui agora, ativa o sininho, é muito importante pra gente estar sempre conectado, sempre passando pra vocês alguns momentos épicos. Alguns de vocês curtem, outros não, mas o lance é sempre a gente estar conectado e eu passando pra vocês esses momentos bacanas demais que a gente gosta de conversar. Valeu, galera, até a próxima. Fui!